De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super esclarecedora. Vamos responder a pergunta: por que como tão pouco e engordo? É o que a nossa nutricionista Adriana Stavro hoje vai nos contar. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E antes de seguirmos para os exemplos, as meninas já colocaram aqui algumas informações que eu vou passar para o público para você desenrolar aí nossa ideia. Ok? Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Primeiro, olha lá. Então a pergunta tá aí, né? Como tão pouco, por que engorda? Então o primeiro exemplo que a gente vai falar é esse aqui, ó. 290 calorias a gente tem dos dois lados, tanto em 2 colheres de sopa de uva passa, quanto em um pão francês, uma fatia de mussarela, 3 colheres de sopa de frango. Meu Deus, salada de alface, cai pra trás, essa eu não tinha a menor ideia. Vamos lá, o exemplo tá aqui. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Então, aqui nós temos 2 colheres de sopa de uva passa. Só lembrando que quando as pessoas pensam em uma uva passa, elas acham que elas não conseguem raciocinar que essa uva que foi desidratada é um grãozinho de uva. Então, você imagina quantos grãos de uva tem aqui? É verdade. Então, quando ele desidrata, toda a fruta desidratada é retirada a água, é retirada todas as vitaminas, os minerais, e o que fica nessa fruta são os carboidratos. Açúcar. São os açúcares. Então, o que acontece? Por isso que, às vezes, esse pouquinho, ele tem um valor energético muito alto. Então, quando a gente vai fazer uma comparação, acaba que você consegue uma refeição muito mais nutritiva, que vai trazer muito mais benefícios, muito mais saciedade, pelo mesmo valor energético que as 2 colheres de sopa de uva passa. Então, vamos imaginar, quando você vê uma fruta desidratada, sempre imagina essa fruta na sua forma natural. Então pensa, quantos grãos de uva aqui? Aqui provavelmente, se a gente for ver ela in natura, seriam uns 2 cachos de uva. É isso aí. Então a gente não consegue comer 2 cachos de uva, então você deve comer 1, né? Mas aqui você come tranquilamente, meia hora depois é só carboidrato, então não tem fibra, não tem mais nada. Um tempinho depois você já vai estar com fome, que é diferente daqui. Você vai ter o carboidrato, tem o frango, que é a proteína, tem as fibras das verduras e dos legumes, então vai ter muito mais saciedade e muito mais nutrientes. Ou seja, também vai demorar para ter fome de novo. Vai demorar, ela vai ter uma saciedade muito mais longa, ela tipo, é um lanche da tarde que provavelmente à noite ela não vai estar com fome. Entendi. Então você acha, até para a gente ir conduzindo as nossas respostas com exemplos, mas também pensando um pouquinho na questão do comportamento das pessoas. O fato, muitas vezes, a gente olhar ali algo pequeno e que seja parecendo um aperitivo e tal, nos dá a impressão de ser inofensivo nesse sentido. Exatamente, aí as pessoas falam que não, eu não vou comer isso aqui. Porque olha isso, eu não posso comer isso, tem um pão francês aqui. Entendi. Né? Então o pão francês ele é muito demonizado. E na verdade, claro, ele tem um valor energético, né? Se for integral ainda melhor, se tirar o miolo ainda melhor. Então vai diminuir ainda mais o valor energético dele, mas sempre penso, o pequenininho também não é inofensivo. Esse que parece que está aqui pequeno, meio assim. Então, prestem atenção bastante no rótulo e vejam o que vocês estão colocando no lugar. E sempre pensam que o alimento, ele precisa trazer saciedade. E a uva passa, na verdade, ela vai trazer só energia. Ela não consegue trazer benefícios como vitaminas, minerais, antioxidantes. Ela não tem proteína, então não vai ajudar na formação de massa muscular e também não vai trazer saciedade alguma. A pessoa meia hora depois já vai estar com fome novamente. Já vai estar com fome. Perfeito. Então foi o nosso primeiro exemplo. A gente já fica meio chocado, né? Olha o segundo. Na tela, então, a gente vai conversar aqui, ó. 305 calorias versus 296 calorias. Então a gente está falando de 20 unidades de castanha de caju, que é uma delícia. E aí, do outro lado, a gente tem quase a mesma coisa em um iogurte natural, uma maçã e uma colher de sopa de granola, que é esse exemplo aqui. Gente, você piscou, você come isso aqui, né? Ô, coisa boa. Aqui nós temos um exemplo que é bem interessante. A castanha de caju, ela é mais saudável que a uva passa. Ela tem gorduras saudáveis, ela deve sim fazer parte da nossa alimentação. Mas o que a gente precisa entender? Qual é o seu objetivo naquele momento? O que nós estamos procurando? Porque quando a gente vê isso, ela tem a pessoa, ela tem aquela mesma sensação. É um pouquinho, então eu só comi um pouquinho. Então, assim, ela precisa entender que aquele pouquinho é o lanche da tarde. Não é aquele pouquinho que ela vai beliscar e depois ela vai comer o lanche da tarde. Não é que ela vai pegar isso e jogar em cima do iogurte. Entendi. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Não, a castanha de caju é super saudável, então eu posso colocar algumas unidades aqui. E nisso de colocar algumas unidades, pega uma colher e coloca. Então isso vai aumentar muito o valor energético. E aqui nessa preparação nós temos
um iogurte natural, Tá. que não tem açúcar, ele só tem 2 ingredientes. Essa maçã também, ela tem vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, vai ajudar na saciedade. E nós temos a granola, que dá aquela sensação, aquele docinho, e também tem mais fibras. Então, é um café da manhã completo. Entendi. E sabe o que eu ia te perguntar ainda, indo ao encontro dessa questão do comportamento e das sensações que a gente tem quando a gente faz essas escolhas, essas buscas, né, nos alimentos. Você tem a sensação realmente que as pessoas... Então, quando a gente fala que isso aqui é saudável e que ele vai dar uma saciedade se você comer 5, por exemplo, não precisa dos 20, mas que a gente está mais preocupado, veja se você entende a minha pergunta, com o fato de ser pouco e aquilo durar pouquíssimo tempo e acabou, do que prestar atenção se de fato a gente não está mais com fome e já cumpriu ali o que era o objetivo. Essa é uma outra questão bem interessante. Na verdade, a gente não... As castanhas, as nozes, as amêndoas, elas são colocadas muito num antipasto, num lanchinho ali na piscina, para tomar alguma coisa. E aí isso vai, a pessoa perde o controle. Perde o controle. Ela vai perdendo esse controle, então ela não contabiliza. Quando a gente, no meu consultório, o que eu oriento? São 10 unidades. Não são 20, eu coloco 10. Ok. Então, você porciona essa unidade e esse vai substituir seu lanche da tarde. E ponto. E ponto. Esse é o seu lanche da tarde. O que não dá para chegar do trabalho, coloca um pote e vai comendo, assistindo televisão. Acabou aquele pote, a pessoa vai jantar. Então, se ela coloca, só para vocês terem uma ideia, para quem está em casa, 100 gramas de castanhas de caju, ela tem 540 calorias. Nossa, 100 gramas. E assim, eu não estou falando para não consumir em hipótese alguma, mas a gente precisa consumir dentro da recomendação. Então, no horário adequado e em uma porção adequada. Perfeito. Podia ser um ovo cozido. Podia ser um ovo cozido que eu coloquei aqui nesse outro exemplo. Então vamos falar dele também. Vamos pro próximo. Olha lá, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Olha lá, agora a gente vai falar em 308 calorias versus 300 calorias. 8 unidades de damasco. Sendo que em 300 calorias a gente consegue, 2 fatias de pão integral, um ovo, uma fatia de mamão papai, uma colher de sopa de chia e ainda aquela xícara de café. Tá aqui. Que está aqui. Então, esse exemplo também ele é bem interessante, porque nós temos aqui, eu coloquei 10 pedacinhos de damasco. 10 pedacinhos de damasco, as pessoas precisam entender que 2 pedaços equivalem a fruta damasco. Eu não encontrei o damasco fresco para trazer, mas ele equivale a um damasco, porque eles cortam pela metade e desidratam. Então, como eu já expliquei aqui, o processo de desidratação retira a água, só fica ali o carboidrato. Então, ninguém come, então ali são 10 unidades, seriam em média 5 damascos. Uau. A pessoa não come 5 frutas. É verdade. Então, a gente não pode pensar, mas é só um pouquinho. Não, você pensa que ali tem 5 damascos. Então, o valor calórico dele é alto. Então, a gente consegue colocar, é claro que o ovo não é frito, ele é grelhado com um pouquinho de azeite. Esse pão é integral, ele é 12 grãos, ele não tem açúcar, tá? Então, a gente escolheu um pão mais saudável. Aqui é uma fatia de mamão com uma colher de sopa de chia. Então, a gente consegue ter um café da manhã que vai manter a nossa glicemia ao longo do dia, não vai fazer um pico glicêmico. Tá. Né? Quando a gente não faz pico glicêmico, a gente tem menos fome, consegue comer menos e fora que é uma refeição completa, né? Nós temos frutas, nós temos carboidrato, nós temos a proteína e quem gosta de um cafezinho pode tomar um cafezinho. Perfeito. E a gente podia colocar, então, assim, até fazendo a comparação com todos, né? Então, a gente pode comparar a castanha com esse outro exemplo, que são bem próximas as calorias, e olha, né, a quantidade como realmente muda. Muda. Né? Então, a gente precisa ter essa questão, sempre isso em mente, né? Então, a gente precisa pensar, o que isso vai me trazer? É proibido? Mais uma vez, não, né? Pra gente não causar essa coisa que tudo é proibido. Não, mas precisa ver quanto vai consumir. É o mesmo damasco. Então, quando que eu indico damasco, por exemplo? 2 pedacinhos, você pode picar e substituir a granola. Tá. Aqui no iogurte natural. Então, são 2 pedacinhos picadinhos, você joga dentro e mexe. Ponto. Tem gente que gosta do sabor. Do sabor, aquela coisinha um pouquinho mais docinha. Então, você pode colocar ele aqui, substituindo a granola. Um exemplo. Tá. Bom, para o próximo já tem perguntinhas. Vamos para mais um exemplo. 328 calorias versus 320 calorias. 80 gramas de coco fresco, eu só quase caí para trás. 80 gramas de coco fresco tem 328 calorias. E em 320 calorias a gente pode ter 3 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, 3 colheres de sopa de frango, salada. Cadê o prato? Tá
Tá lá. Ai, Super gente, mas esse aqui é chocante mesmo. Isso é um almoço, na verdade, né? Fica aqui, Dri, por favor. Deixa eu aqui do seu lado. Aqui, na verdade, ele é basicamente um almoço. Você pode colocar uma refeição completa, porque o coco, ele é gordura. Ele é gordura pura. Ele é gordura pura. Faz muito bem, ele é excelente, tal, mas a gente precisa também ter um controle. Precisa ter um controle porque ele não tem outros nutrientes para oferecer. Tanto que tem o óleo de coco, a manteiga de coco, né? Tudo de coco. Então, o que tem aqui nesse prato? A gente tem a proteína, tem o arroz integral, a gente tem o feijão, que também ele é uma fonte proteica, e também tem fibras, e nós temos a salada, que vem as vitaminas, os minerais. Então, se a gente for pensar que tudo isso, que isso aqui pode substituir isso, é meio chocante. Dá um desânimo. Dá até um desânimo. Então, quando vocês pensam em perda de peso, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu só comi uns pedacinhos de coco. E já? Tá, mas quanto de coco você comeu? As pessoas acham que por ser pouquinho, tá tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem. Porque olha o que você substitui. Essa é uma refeição que vai trazer saciedade. Sem dúvida. Ela vai ter muito mais, se ela vai almoçar isso, ela só vai sentir fome no final do dia. E vou dizer uma coisa, ainda falando em comportamento, que eu tô aqui para colocar também o outro lado. Quando você faz um prato, senta para comer com calma e presta atenção, é diferente você tá ali na frente, às vezes assistindo TV ou não, ouvindo alguma coisa, e você vai no petizana, você não percebe. Tem a sensação que você comeu. Então a gente trabalha muito o quê? Comer com atenção plena. Comer prestando atenção no que está comendo. Prestar atenção na sua refeição, prestar atenção no sabor. Mastigar esse alimento. Né? Então, aquela coisa que você vai pondo a garfada ou no celular ou com vários ruídos em volta, a pessoa ela não sabe o que ela está consumindo. Ela acabou de almoçar, a gente pergunta qual era o sabor do arroz e feijão, ela não sabe te responder. Que foi ali no... Porque ela foi muito no automático. Então, atualmente a gente trabalha muito isso, comer com atenção plena, desligar o celular, ter aqueles 20 minutos que é para você nutrir o seu corpo. Né? Então, as suas células precisam de nutrientes. Mastigar. E esses nutrientes precisam chegar com qualidade ali para você poder manter o seu corpo com saúde. E isso começa na boca. Perfeito. Vamos para o próximo exemplo, então. Tem perguntinha, Glaucia, daqui a pouquinho? Já, porque esse próximo exemplo, se você quiser, para cá, Adri, nos indica assim, 320 calorias, 10 unidades de castanha do Pará, que também é muito gostosa. Em contrapartida, em 300 calorias, a gente pode ter, 5 colheres de sopa de tapioca, 3 colheres de sopa de frango, 2 colheres de sopa de requeijão. Ai, sou mais a tapioca também, hein? Aqui a gente até fez questão de trazer a tapioca, porque muita gente gosta de tapioca no café da manhã. É um clássico, né? É um clássico. Ou então no lanche da tarde, principalmente os adolescentes. Chegam da escola e querem um lanchinho e querem colocar uma tapioca. Aqui tem o requeijão, que tem um pouquinho para dar uma cremosidade, e tem 80 gramas de frango, então tem proteína aqui. Tá. Tem o carboidrato? Sim, a tapioca é um carboidrato refinado, de alto índice glicêmico. Mas entre só comer, principalmente uma pessoa mais jovem, que tem muita fome, entre só comer as castanhas, mais uma vez, elas são muito saudáveis, mas para quem precisa perder peso, precisa ter saciedade, a tapioca é mais viável. Aí você pode pegar, eventualmente, pegar umas 2 castanhas, pica e joga, faz uma misturinha junto com o frango. Tá. Então você põe 2 unidades, não mais do que isso. Mas ainda agora, fazendo uma comparação dessa tapioca que tem 300 com esse pratão aqui, eu prefiro o pratão. Eu fico com o almoço também. Eu não fico é? Com a comida Quem não fica também. com o almoço, não é verdade? Olha que interessante. Então a gente fala assim, não, vou almoçar só tapioquinha, né? Olha, você perde a oportunidade de um prato. De um prato que é muito mais saudável, né? Um prato típico brasileiro aqui nosso, arroz, feijão. Muito bom. Vamos pro próximo. Olha lá, aqui tem mais exemplos. 360 calorias, uma barrinha de cereal. Eu acho que não vale não. E em 300 que a gente pode ter uma porção de macarrão, queijo, parmesão e molho à bolonhesa. Esse prato deve estar bonito. Esse prato tá bonito, ele tá aqui. Essa barra de proteína, ela é uma barra, eu já provei, ela não é ruim, ela é uma barra muito gostosa. Mas quando eu fui olhar o rótulo, eu realmente fiquei assustada com a quantidade de energia que essa barra tem. Porque você come, ela tem 20 gramas de proteína, ela até dá uma saciada por um pouquinho mais de tempo. Mas assim, não dá para comparar com um prato de Isso macarrão. É mais, então, para quem gosta de um doce, talvez, Exatamente. E faça a escolha no lugar do doce. Sabe aquela mulher que tem TPM, que precisa de um docinho naquele período? Eu recomendo essa barra.
Porque tem menos açúcar? Porque ela tem menos açúcar, a mulher ela quer um doce, então entre um doce que seja, ela tem calorias, mas aí a gente vai considerar as coisas boas, a proteína que ela tem, que vai dar um pouco de saciedade, mas assim, nos dias normais o prato de macarrão é muito mais, e pode ser um macarrão integral também, né? De melhor qualidade. De melhor qualidade. Pode usar esse molho aqui, essa carne lá com o arroz e feijão. Tá. Você pode usar esse molho que está aqui no recheio da tapioca. Então, as pessoas podem variar, pode usar aquela alface ali que está cortadinha também nesse recheio. Então, pode fazer várias alterações dentro desse contexto. Muito bom. Tem perguntinha do público. Vamos lá? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Natália, um beijo. Eu sou o contrário. Como e não engordo nem um quilo. Sou tão magrinha. Como devo me alimentar para ganhar um pouco de peso? Natália tá fora da curva? Ah, Natália tá bem assim? Fora da curva. Eu acho igual que eu sei o Murilo aqui, ó. O Murilo. Não tem como, gente. Olha lá, pessoal. Eu acho que eu sei quem é a Natália. Natália, assim, né? Tem algumas pessoas que realmente são fora da curva. E eu acho que você é uma delas, que é uma exceção. Mas realmente precisa fazer toda aquela combinação, né? Carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, antioxidantes e tentar ajustar isso junto com uma suplementação, ver se você não está com nenhum déficit de nutrientes, né? E tentar ver o que está faltando ali e fazer uma suplementação adequada. Eu diria, Natália, vai malhar. Vai fazer uma musculação bem feita, você vai ficar sequinha com músculo, que é o sonho de todo mundo, ela já treina. Ah, então é isso, tá lá, ó, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Jerônimo, um beijo. Na dieta low carb, posso comer chocolate 70% logo após o almoço? Eu adoro a dieta low carb e assim, depende da low carb que você vai fazer, porque nós temos vários tipos de low carb. Tá? Você está fazendo uma low carb muito restrita, aquela tipo cetogênica? Não, tá? Se você está fazendo uma low carb, aquela que tipo você consome até 15%, 20% do valor energético, a gente pode pensar ali num pedacinho. Mas a gente sempre precisa entender que tanto na dieta low carb quanto na cetogênica, o objetivo é não estimular a insulina, tá? E dependendo desse chocolate, se ele tiver adoçante, ele vai estimular essa insulina e aí você vai quebrar todo o seu processo de perda de peso. Eu chamo low carb de estilo de vida. Não sei se você concorda comigo, totalmente, né, Dri? Totalmente. Porque o estilo de vida, qual o objetivo, então, desse estilo de vida? Não fazer a insulina subir tanto. Exatamente. A gente precisa manter essa glicemia o mais ali linear possível. Até a gente usa muito para tratar vários problemas de saúde, porque a gente precisa diminuir essa glicemia. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Né? Então, o chocolate, por mais que ele seja 70%, muitas vezes ele tem adoçante. E o nosso corpo ele não sabe quando está chegando o açúcar ou adoçante. Então, estimula um pouco. Vai estimular. Vamos colocar mais perguntinha. Olha lá. Miriam, obrigada. Um beijo pra você. Aqui no Nordeste, temos o hábito de comer cuscuz. Ai, que delícia. Sempre que faço, coloco gergelim no cozimento. Isso diminui as calorias? O gergelim não. O gergelim vai aumentar as calorias. Né? O gergelim, na verdade, ele tá nessa mesma linha aqui, nas sementes. Então, quando a gente vai fazer romos, né, que a gente usa o tahine é o gergelim. Então, ele tem bastante gordura, é um alimento saudável, você pode usar em uma quantidade bem pequena, porque ele vai aumentar o valor energético da sua preparação. Dá tempo de mais uma, Gláucia? 1 minuto? 1 minuto, tá. Vamos ver. Olha lá, rapidinho. Vaninha, um beijo pra você. Pra perder peso, é indicado a nata como substituição do requeijão? Na verdade, depende do tipo de estilo de vida, de dieta que você está fazendo. Eu gosto muito da nata quando eu estou fazendo uma cetogênica. Tá, porque é gordura, né? Porque ela tem mais gordura. O requeijão, quando você pega ele, aquele zero gordura, você tem menos gordura. Tá? Então, ele tem uma vantagem em relação à nata, porque a nata é gordura. Tá. Então, eu uso a nata nesse protocolo cetogênico que eu acho que ele entra melhor. Nos outros casos, eu prefiro o requeijão. Adri, volta, vou te agradecer. Tá, e chegaram muitas perguntas, né? Depois, se você puder, claro, lá no nosso Instagram, responder, que as meninas adoram. Mas é sempre muito bacana a gente poder discutir não só as opções, as calorias, os nutrientes, mas também o nosso comportamento. Isso aqui tá ligado a um comportamento. Esse é um comportamento alimentar. E mais uma vez, prestem atenção na forma como vocês se alimentam, nas quantidades, nos horários, qual é o seu objetivo naquele momento. E você precisa ter um momento para
você. Está muito estressado, não é o momento de se alimentar. Então respira, tira o celular da frente e boa refeição. Dá tudo certo. @NutriAdrianaEstravo, @NutriAdrianaEstravo, tudo junto. E o site adrianestravo.com.br, você já encontra o trabalho dela. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Adorei. Obrigada, meninos.